Saudações, meus queridos. O tema do Visível de hoje é De Cristo a Lula, o voto útil das eleições 2022. Precisamos entender que as eleições de 2022 é entre o maior líder social e um déspota. Vamos fazer o nosso dever de cidadão, meus queridos. Vivemos um caos no preço dos alimentos. Ele está completamente fora da realidade. A cesta básica ela consome em média 55% do salário mínimo. A gasolina ela acumulou um aumento de quase 70%. É a maior alta entre todos os presidentes desde o Plano Real. Tivemos o ódio explícito como forma de governar. Tivemos a prática de ditadura com alvo aos negros, às mulheres, às comunidades LGBTQIA+, e aos nordestinos. E essa prática, essas falas do protótipo de Hitler, deram legitimidade aos preconceituosos. E essa condição provocou o aumento à violência e mortes a esses grupos. Vivemos uma pandemia com negação à ciência, propaganda de um medicamento que não tem e nem tinha nenhuma comprovação científica para o combate ao vírus, mas foi receitado por mero interesse particular, assim como já pontuei no vídeo Eleições 2022, o que está em jogo, a importância do voto. Tivemos ainda negligência na compra das vacinas, um estorvo chamando os brasileiros de maricas pelo medo que eles tinham nas perdas de entes familiares e amigos. Tivemos um genocida imitando as pessoas com falta de ar. Temos hoje uma ditadura misturada com milícias, que sangra os poderes, que desrespeita as liberdades e confunde-a com discursos odiosos e práticas de crimes, que fere a transparência, que interfere nas investigações, decreta sigilos de 100 anos para ocultar crimes. Ludibriam parte da população com a demagogia que no governo não houve corrupção. E tal qual os principais ditadores se apropria da religião para corromper a capacidade dos valores cristãos e seguir os comportamentos de discriminação em relação aos grupos perseguidos historicamente. E toda essa tragédia já era anunciada desde que esse ser asqueroso era ainda deputado, tido como um político folclórico que falava para chamar a atenção. Mas que por a gente ter diminuído o teor das barbáries que ele reproduzia, enquanto sociedade legitimamos um golpe de Estado. Legitimamos um crime de impeachment sem crime, a perseguição política do maior estadista que o Brasil já teve, inclusive o maior que já teve no mundo. Hoje, a justiça se fez e anulou todos os processos, inocentou Lula, e agora a estrela está de volta para devolver a ordem e progresso. E fazendo nova remissão ao meu vídeo, as eleições 2022, o que está em jogo, a importância do voto, respondo à pergunta principal dele. A importância do voto é garantir a democracia, eleger quem cuide do social, é proteger o país da corrupção, é devolver a nossa democracia livre da censura dos ditadores. Essa é a nossa missão. Essa é a realidade que vive hoje o nosso país. Esse é o momento que temos um ditador autoritário e corrupto. Precisamos derrotar esse sistema e tirar o déspota em primeiro turno. 2002, 20 anos atrás, Lula ganhava as eleições. Novamente o Brasil tem como conquistar e repetir essa conquista, só que agora em primeiro turno. Leonel Brizola, em 2002, percebendo a importância das específicas eleições, inflação descontrolada, sobre os discursos que o Brasil precisava fazer, privatizações, desemprego e fome assustando o país, Leonel deixou de apoiar Ciro Gomes, que era o seu candidato, e apoiou Lula, o que contribuiu com os votos úteis para que ele ganhasse as eleições. E a história já conhecemos. Lula fez a maior política de desenvolvimento econômico e social, transformou o país, foi o presidente que mais criou universidades federais, criou a SAMU, erradicou a pobreza, tivemos o menor índice de desemprego da história e o salário mínimo acima da inflação. FIES, Pronatec, ProUni, mais médicos, farmácia popular, Bolsa Família, luz para todos, são inúmeros os feitos de Lula. E foi assim que o Brasil se tornou a 6ª economia do mundo. Percebam que todos os líderes da humanidade que lutaram pela justiça social foram perseguidos políticos, presos ou mortos, de Cristo a Lula.
Lula foi o governo que, em disparado, mais desenvolveu o país, mais cuidou da população mais carente. E por anos, escutamos a elite nos condicionar sobre um iminente ataque comunista que nunca existiu. Fakes sobre Lula fechar as igrejas, mesmo sendo Lula quem criou a lei de liberdade religiosa. Meus queridos, com muito amor e muito carinho que eu tenho ao meu país, que eu venho pedir essa consciência. Se vocês votam em qualquer outro candidato que não seja o Lula, quem vai para o segundo turno é esse ser obtuso. Não coloque em risco a nossa democracia, se sabemos a importância de Lula na história do nosso Brasil. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem com seus amigos, debatam esse tema de extrema importância para o país. Um forte abraço. De novo um sentimento. Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando.